pessoas a garantirem também uma aposentadoria tranquila. O Escritório Coelho Advogados luta diariamente para corrigir as injustiças cometidas pelo INSS. O INSS agora, nessa questão de acelerar a fila, né, de colocar a fila em dia, de zerar a fila, o INSS tem analisado de qualquer maneira alguns pedidos. Os pedidos não estão tendo a análise necessária. Por quê? Porque os servidores, eles têm bonificação por cada pedido concluído, eles têm bonificação por cada pedido respondido. Então, eles querem responder cada vez mais processos, e alguns servidores, nem todos, nem gente, a gente não está aqui generalizando, não respondem da maneira correta, não analisam todo o processo administrativo, não dão ao processo administrativo a segurança jurídica que o segurado devia ter, que é de uma análise justa e correta do seu pedido de aposentadoria, do seu pedido de benefício previdenciário. Então, os segurados têm sofrido muito com essa urgência do INSS aí de acelerar a fila, respondendo pedidos de qualquer maneira. Nos pedidos de BPC, nós temos tido muitos indeferimentos falando que a pessoa tem vínculo em aberto. E muitas das vezes trata-se de crianças. E a negativa do INSS é sob a alegação de que existe vínculo empregatício em aberto. Em outros momentos, os pedidos de BPC estão sendo respondidos dizendo que não preenche o critério de deficiência, e quando a gente vai olhar a perícia médica, o perito aprovou essa criança na perícia médica, o perito aprovou esse segurado na perícia médica, e a resposta do INSS vem dizendo que não constatou deficiência que causa impedimento de longo prazo. Então, gente, as respostas têm sido as mais absurdas possíveis. Antes de falar de aposentadoria rural, um outro recadinho que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: sempre que você for fazer perícia no INSS, que você for fazer avaliação social, ou que você comparecer para realizar qualquer pedido, qualquer requerimento, guarde um comprovante de que você esteve na agência do INSS naquele dia. Que comprovante pode ser esse? Você pegou uma senha para ser atendido. Você pode tirar uma foto dessa senha, porque essa senha vai ficar no INSS. Você pode anotar o nome do profissional que te atendeu, quem foi a assistente social que fez sua avaliação social, em qual horário foi a sua avaliação social, porque nesses absurdos do INSS, o INSS tem respondido a alguns pedidos dizendo que o segurado não compareceu à avaliação social, dizendo que o segurado não compareceu à perícia médica. E se você não tiver como comprovar que você compareceu, você vai perder todo aquele tempo que você ficou esperando. Às vezes você ficou esperando um ano para marcar sua perícia médica, para marcar sua avaliação social, e você vai lá, faz, e a resposta do INSS vem dizendo que você não compareceu, quando sim, você compareceu. Então, guarde o comprovante de comparecimento na perícia médica. É aí um recado importante que eu deixo para vocês. Vamos, então, finalmente falar de aposentadoria do trabalhador rural. Gente, clica aí no aviãozinho, manda essa live para outras pessoas. Informação é a solução e precisa ser compartilhada. Somente assim nós vamos conseguir combater as injustiças cometidas pelo INSS, que não são poucas, né, gente? Ontem uma segurada me falou da avaliação social dela. E foi uma coisa triste. Ela disse que a assistente social distratou ela, rasgou o papel dela. Gente, olha que absurdo. Olha a que ponto nós chegamos. Ela chegou em casa tremendo, chorando e me ligou: doutora, eu fui muito humilhada, eu fui muito maltratada. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E como que essa segurada prova que ela foi humilhada? Como que ela prova que ela foi maltratada se na sala só estava ela e assistente social? Então, é um absurdo, é muito triste essas condutas e nós não podemos permitir, não podemos nos calar, não podemos nos silenciar. Ligar para a ouvidoria do INSS e fazer denúncia contra esse profissional que agiu dessa forma é a medida mais adequada no momento. Uma outra mãe foi questionada se ela realmente era pobre. Você realmente é pobre? Você não tem cara de pobre. A sua filha está muito bem arrumada. Você não precisa desse benefício. Você está tomando vaga de quem precisa desse benefício. Gente, então agora a pessoa é julgada pela aparência?
porque ela é branca, porque ela tem os olhos claros, porque ela se preocupa em vestir a filhinha dela bem, ela não é pobre. Ela não é pobre. Olha que absurdo. Alguém de vocês já passou por uma situação semelhante a essa no INSS? Se passaram, me contem aqui. Então, assim, o preconceito da assistente social são o preconceito dessas profissionais são grandes, né? Então você tem que estar destruída, mal arrumada, rasgada, suja. Aí ela falou: olha, você está confundindo limpeza com pobreza. A gente é pobre, mas a gente é limpinho, a gente é arrumadinho. Eu prezo para que a minha filha ande sempre arrumadinha. E eu coloquei uma roupinha boa na minha filha, a melhor roupa que a minha filha tinha, eu coloquei nela para vir na avaliação social. Isso significa que eu não sou pobre? Eu não posso ter ganhado essa roupa? Não, que sua filha está muito bem arrumada. Você não é pobre, não. Você tem certeza que você é pobre? Você tem certeza que você precisa desse benefício? Isso é um absurdo, gente. São absurdos como esse que a gente não pode permitir. Saiu da perícia médica, ligar para a ouvidoria do INSS e contar como foi essa perícia médica, essa avaliação no INSS. Então, vamos lá, finalmente, falar sobre a aposentadoria rural, que é o que nós viemos aqui falar hoje, né? Tem direito à aposentadoria rural aquele trabalhador. Bom dia, tudo bom? Seja bem-vinda, já clica no aviãozinho aí, já manda a live para suas amigas, manda para todo mundo aí da sua lista de contatos. Tem direito à aposentadoria o trabalhador rural que exerceu o trabalho rural nos últimos 15 anos em regime de economia familiar ou individual. Gente, o que é exercer o trabalho rural em regime de economia familiar? Exercer o trabalho rural em regime de economia familiar é aquele trabalhador que exerce atividade rural junto com a sua família, com a sua mulher, com os seus filhos. Existem também aqueles trabalhadores que, por um período, exerceram atividade rural com a mulher e com os filhos, e agora, no final da vida, exerce essa atividade rural sozinho, ou exerce essa atividade rural apenas ele e a sua esposa. Então, esse é o segurado especial, aquele que exerce atividade rural em regime de economia familiar ou individual. Então, essa pessoa é aquele segurado que vai ter direito à aposentadoria rural do INSS. Qual documento pode ser usado para pedir a aposentadoria rural? Mesmo que você não tenha contrato de parceria, você consegue aposentar. É um mito que você só aposenta se você tiver contrato. Se você não tiver contrato de parceria, mas você tem qualquer outro documento que comprova a sua profissão rural, você consegue aposentar. Ah, doutora, mas já me falaram que eu não vou aposentar sem contrato. Mentira. O artigo 106 da Lei 8.213, ele fala um rol de documentos que são hábeis a comprovar o trabalho rural. E esse rol de documentos, ele é exemplificativo. Esse rol de documentos, ele não é taxativo. O que é exemplificativo? É apenas um exemplo dos documentos que podem ser usados para comprovar o trabalho rural. Então, qualquer documento que você tenha que comprove sua profissão, por exemplo, ficha de matrícula escolar dos filhos, certidão de casamento, certidão de nascimento, cópia do cadastro da agente de saúde, onde tem o seu endereço, se for rural, e onde tem a sua profissão, comprovante do certificado de reservista para os homens, procuração outorgada para o advogado. Você foi no advogado fazer uma ação lá contra a empresa de energia que cortou sua energia e estava paga, e lá nessa procuração o advogado colocou a sua qualificação. O que é a qualificação? É a sua profissão, o seu estado civil, a sua nacionalidade. Então, qualquer documento que tenha a sua profissão é um documento hábil a comprovar o trabalho rural. E esse documento pode ser usado para a aposentadoria rural. Cada documento vale 7 anos e meio. Ah, doutora, eu só tenho 2 documentos. Fique tranquilo, cada documento desse, ele vale 7 anos e meio. Então, se você tem os últimos 15 anos, se você tem 2 documentos, um documento deve ser lá do começo, que a gente chama de início de prova material, e um documento de metade desse período.
Se o INSS negar a sua aposentadoria, dizendo que a documentação não foi suficiente para comprovar o trabalho rural, uma coisa muito comum que acontece hoje em dia, né? Servidor com preguiça de responder pedido, indefere, falando que não foi comprovada a atividade rural e pronto. Ah, doutora, mas por que eles fazem isso se eu tenho direito, se está tudo certinho? Porque agora, quanto mais pedidos eles responderem, mais eles vão ganhar. Eles estão tendo bônus de produtividade. Então, eles querem responder muito. E com isso, acaba respondendo mal respondido. Gente, não estou generalizando, não são todos servidores que são assim. Temos servidores ótimos, maravilhosos, mas temos também servidor que não lê o processo administrativo. Temos servidores que não lê o processo administrativo, não lê. Gente, quem é advogado aí que está assistindo a live, se quiser fazer qualquer pergunta, tá? Sobre a aposentadoria rural. A aposentadoria rural é uma frente grande do meu escritório. A gente atua muito com rural. Então, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, podem fazer, estou à disposição. E lembrando que a live é produzida para o público final, de clientes, né? Então, eu tento usar o menos possível termos legais, nomes complexos que o segurado não vai entender, não me apego à legislação. Eu me apego a explicar isso de uma maneira simples e prática para o meu cliente que está aqui me assistindo, de uma maneira que ele me entenda. Tá bom? Mas se vocês tiverem qualquer pergunta, é só mandar que eu respondo para vocês com o maior prazer. Então, gente, cada documento vale 7 anos e meio. E se o INSS negar, é na justiça que nós vamos garantir o seu direito. E na justiça, você pode apresentar prova testemunhal. Aliás, você tem esse direito também no INSS. Só que vocês acham que adianta? Vocês acham que resolve? Não resolve, né? Vocês acham que o INSS quer ouvir a testemunha de vocês? Não quer. Então, na justiça, judicialmente, a gente pode apresentar testemunha. Gente, advogados que estão me seguindo, tem juiz aqui no Espírito Santo aceitando declaração de terceiros para comprovar o trabalho rural. Então, assim, o trabalhador rural, ele está tendo uma flexibilização muito grande dos meios de prova. Muito grande. Se ele realmente é rural, não é documento que vai atrapalhar, que vai impedir a aposentadoria dele. Se ele tiver um início de prova material e corroborar com prova testemunhal, ele vai conseguir a tão sonhada aposentadoria dele. Ele vai conseguir a tão sonhada aposentadoria. Depois, quem é advogado que me segue, se quiser, a gente pode combinar uma live somente falando dessas súmulas, desses entendimentos e como que eu tenho feito esses pedidos e como que eu tenho conseguido ganhar esses benefícios para os trabalhadores rurais. Então, judicialmente, eu vou explicar para vocês, então, a gente fez o pedido no INSS, o INSS negou. Então, é o momento da gente judicializar o seu pedido, da gente ir lá, contar para o juiz o que aconteceu, contar os locais que o senhor trabalhou, o que o senhor fez a vida toda, explicar isso aí com riqueza de detalhes para o juiz, para termos essa aposentadoria rural concedida. Aí, gente, o que acontece muito também? Qual é uma dificuldade muito grande? A mulher trabalhadora rural, ela tem uma dificuldade muito grande para provar a profissão, porque na maioria das vezes ela se declara dona de casa, ela se declara doméstica. Então, essa mulher tem uma dificuldade gigante de comprovar o trabalho rural. Essa mulher, a lei permite que ela utilize documentos em nome do marido para comprovar o trabalho rural. Ah, mas eu não sou casada, fiquei viúva cedo. A lei permite que você utilize documentos em nome dos seus filhos para comprovar o trabalho rural. Você trabalhou na roça com seus filhos, você criou seus filhos ali na roça, então você pode usar documentos em nome deles para comprovar o trabalho rural. Ah, mas eu sou solteira, estou pedindo salário e maternidade e sou solteira. Você pode utilizar documentos em nome do seu pai para comprovar o trabalho rural. A legislação, muito sabiamente, teve esse olhar cuidadoso para a mulher que a vida toda trabalha na roça e não declara sua profissão quando vai fazer qualquer cadastro, quando vai se qualificar em qualquer lugar. Então, a mulher, mesmo que ela não tenha contrato de parceria, ela pode aposentar. Aqui na nossa região, interior do Rio de Janeiro, temos muito cultivo de café. Café é
Café é predominante aqui. Então, existe aqui o contrato de parceria. E existe esse mito de que só quem tem contrato de parceria aposenta. E é mentira, não é verdade. Porque o contrato de parceria é apenas um dos documentos que comprovam o trabalho rural. Tá? Já clicou no aviãozinho aí, já mandou essa live para outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para ajudar aquela pessoa que é trabalhadora rural. Às vezes agora ela não está precisando de benefício, mas daqui 2 anos ela pode precisar. Então, ela assistindo a live, ela vai saber que quando ela for dizer a profissão dela, ela tem que orgulhosamente dizer que ela é trabalhadora rural. Então, a mulher e o homem, ou o homem pediu, teve o benefício negado, ele vai para a justiça. Na justiça, você vai poder apresentar testemunhas para comprovar o trabalho rural. Quando a documentação é suficiente, alguns juízes dispensam a prova testemunhal. Você não precisa comprovar com testemunhas que você exerce o trabalho rural. O juiz decide apenas com base na sua documentação, ok? Então, pediu na justiça, o juiz concedeu, saiu a sentença. Doutora, saiu a sentença do meu processo, agora o processo acabou, né? Pronto, está resolvido. Não, quando sai a sentença, o seu processo não acaba. Por quê? Porque vocês sabem que quem perde tem o direito de recorrer. É um direito de quem perde. Então, a parte que perdeu, a parte que sucumbiu, ela vai recorrer dessa sentença. Ela recorrendo dessa sentença, o processo vai ser julgado novamente. O processo sendo julgado novamente, você ganhando novamente, o processo volta para a Vara Federal de origem. O processo volta lá para onde ele começou. Então, nessa fase, vai ser apurado o valor que o INSS te deve de atrasados. O que é os atrasados? É aqueles valores que você deveria ter recebido desde quando você deu entrada no pedido lá no INSS e não te foi pago. Então, atrasados é o valor que você, desde quando você deu entrada no pedido até o momento que você começou a receber o benefício. Esses são os atrasados. Se alguém tiver pergunta, pode mandar, tá, gente? Esses são os atrasados que você vai receber nesse processo. Ok? Então, o INSS ele tem o dever de apresentar o cálculo no processo. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, ele atrasa essa resposta, ele atrasa essa entrega. Nos meus processos, eu vou lá e apresento o cálculo para agilizar a resposta do pedido. Então, nos meus processos, eu sempre apresento, não fico esperando o INSS, porque o INSS enrola o máximo que ele pode enrolar. Ah, mas por que ele enrola se é meu direito? Porque quanto mais ele enrolar, mais ele vai demorar de pagar. Então, para ele é vantajoso enrolar. Então, o processo judicial basicamente é isso aí. Seu advogado vai enviar um documento por escrito contando para o juiz tudo o que aconteceu. O nome desse documento é petição inicial. O INSS ele vai ser citado, ele vai ser chamado para responder a ação. O que é citado? O que é citação? É chamar para responder a ação. O INSS ele só fica sabendo que o seu processo existia a partir do momento que ele recebe uma intimação do juiz. Então, o juiz recebeu a petição do seu advogado, manda intimar, manda citar o INSS de que existe uma ação contra ele. E o juiz manda cópia de tudo que o seu advogado relatou. Aí vocês me perguntam, mas o que o INSS responde quando chega para ele lá, aí o documento que o meu advogado mandou, contando tudo que eles aprontaram comigo? Eles mandam uma resposta igual em todos os processos. Eles não mandam uma resposta específica do seu caso. Eles, excepcionalmente, eles pegam uma resposta para fazer de maneira específica, de maneira detalhada. Na maioria das vezes, as respostas são todas iguais. As contestações do INSS são todas genéricas. São todas idênticas, mudando pouca coisa, apenas dizendo que não tem direito, que não preenche os requisitos e tal, aquela história toda. Então, o INSS é citado. Após isso, após o INSS apresentar a resposta do INSS, ela se chama contestação.
Quando você estiver lá olhando o andamento do seu processo, que eu sei que vocês gostam de olhar o andamento de processo, né? Quando você estiver lá olhando o andamento do seu processo, vai aparecer lá contestação. Contestação é a resposta do réu. O documento que o seu advogado manda se chama petição inicial e a resposta do réu se chama contestação. Feito isso, o INSS apresentando a sua resposta, o juiz vai manifestar se ele vai julgar o seu processo com base nos documentos que tem, se ele vai querer marcar uma audiência para ouvir suas testemunhas, se ele vai enviar algumas perguntas para o advogado, gravar o cliente no escritório e enviar o vídeo. Então, o juiz, a partir daí, adota uma dessas condutas. Feito isso, enviados esses documentos, essas provas, o juiz profere a sentença. O que é a sentença? É a decisão judicial sobre o seu caso. Eu acredito aí que todo mundo aí sabe o que é sentença, né, gente? É a decisão judicial que vai conceder ou negar o seu benefício. Após isso, quem perdeu pode recorrer. A partir do momento que sai a sentença, você começa a receber o benefício. Aí vem aqueles casos de algumas pessoas que trabalharam um tempo na cidade e um tempo na roça. Se você trabalhou um tempo na cidade e um tempo na roça, vai depender muito, não tem como eu dizer, você vai aposentar como rural, porque eu vou precisar olhar o seu caso. Se o seu João tem 60 anos hoje, e hoje ele trabalha na roça. E os últimos 13 anos foram rurais. E tem 2 anos só de atividade urbana. Pode ser. Tá, vamos lá, ó. Então, o seu João hoje tem 60 anos. 13 anos ele trabalhou na roça. 2 anos ele trabalhou na cidade. E o restante ele trabalhou na roça. Então, pode ser que esses 2 anos não interfiram no direito da aposentadoria rural do seu João. O seu João, com 60 anos, tem que estar na roça. Agora, o seu João tem 60 anos, tem 1 ano que trabalhou na cidade, tem 1 ano que ele está trabalhando na cidade e o restante foi na roça. Ele não vai aposentar como rural, porque no momento do preenchimento dos requisitos, ele está exercendo atividade urbana. Então, se você tem aí alguma dúvida sobre o seu direito, se você vai aposentar como rural, se você vai aposentar como urbano, se dá para juntar tempo, se não dá para juntar tempo, busque a ajuda de um advogado especialista no assunto e se atualize. Já veja aí como que você pode organizar essa questão da aposentadoria para ficar o mais correta possível. Para ficar o mais certinho, porque você tem um tempo de rural, tem um tempo de urbano e você não sabe como vai ser. Então, já mesmo não estando no momento da aposentadoria, procura um advogado. Procura um advogado e veja como vai ser. Se você vai aposentar como rural, se você vai aposentar como urbano, se você vai ter direito à aposentadoria híbrida, que é aquela que junta o tempo de rural com o tempo de urbano. Então, busque um advogado e já faça essa análise aí. Porque às vezes você trabalhou a vida toda na roça e está 6 meses na atividade urbana, mas isso vai te atrapalhar na sua aposentadoria. Então, gente, eu sempre digo para vocês organizar a aposentadoria, fazer uma consulta com um advogado, só para saber como está a sua situação. É uma medida adequada, é uma medida consciente, é uma medida de preocupação com o futuro. Uma coisa também de preocupação com o futuro, para qualquer ser humano, é ter uma previdência privada. A gente trabalha a vida toda, a gente faz contribuições para o INSS a vida toda, e na hora de aposentar, a gente não vai nem aposentar com teto do INSS. Quem paga para aposentar com teto? Então, você já parou para pensar os benefícios de uma previdência privada? Eu já. Então, por isso que eu estou aqui contando para vocês. Previdência privada é vida. E não tem que fazer previdência privada só quem ganha muito. Você pode fazer uma previdência privada de R$ 100 mensal. Você pode fazer uma previdência privada de R$ 200 mensal. Então, assim, previdência privada é uma necessidade hoje após a reforma da Previdência. Após a reforma da Previdência é uma necessidade. Então, já falamos sobre pontos importantíssimos aqui nessa live. Falamos sobre os documentos necessários para a aposentadoria rural, qualquer documento que comprove a profissão. Falamos sobre tempo rural e tempo urbano, como que vai ser essa aposentadoria? Não existe uma regra padrão para isso. Busque um advogado e faça uma consulta. Uma outra coisa muito importante também. Você já acessou o seu CNIS alguma vez? Você sabe o que é CNIS?
Você tem ideia do que é CNIS? CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá tem todas as suas informações, das suas remunerações, dos seus vínculos de emprego. Você está trabalhando de carteira assinada. Você sabe se o seu patrão faz as contribuições que são necessárias para, no momento de você aposentar, ter lá as suas contribuições? Como que você vai saber se isso está correto? Consultando o seu CNIS. Ah, doutora, mas eu não consigo consultar o CNIS sozinha, não consigo fazer essa análise sozinha. Busque um advogado especialista em direito previdenciário para fazer isso para você. Cada dia mais, a gente tem que ter consciência da importância de contratar um advogado especialista. Quando você precisa de um médico para cuidar do seu joelho, você não vai em um ortopedista? E, se possível, você não vai em um ortopedista especialista em joelho? Se você está com problema na mão, você não vai em um ortopedista? E, se possível, você não vai em um ortopedista especialista em mãos? Por que na hora de pedir sua aposentadoria, você quer pedir sua aposentadoria sozinho? Que é o benefício mais importante, que é o benefício que você vai receber para o resto da vida. Por que para receber a sua aposentadoria você não faz uma consulta com um advogado quando você está lá com 50, 55 anos para saber se está tudo certinho? Se tem todas as contribuições ali no CNIS, porque o que acontece muito? A pessoa trabalha uma vida inteira e não analisa o CNIS. Aí, quando chega na hora de aposentar, vê que tem vínculo em aberto no CNIS, que tem empresa que trabalhou e não fez o recolhimento. Olha o transtorno que é tentar corrigir isso tudo depois, anos depois. Olha o transtorno que é. Então, procure um advogado, consulte um advogado, pague a consulta ao advogado, gente. É a profissão do advogado. É a profissão do advogado. Uma coisa é tirar dúvida. Uma coisa é você me fazer uma pergunta na caixinha. Outra coisa é uma consulta, que é algo que você quer uma análise sobre determinado caso, sobre determinada situação, e você precisa de um parecer daquela situação. Uma dúvida é uma coisa, uma consulta é outra coisa. Uma ação judicial é outra coisa. Então, muita atenção aí essa questão de vínculo em aberto, tá? De CNIS, de acessar o CNIS. Já acessou o seu CNIS alguma vez na vida? Sabe o que é CNIS? Então, gente, vamos lá encerrar essa live, né? Já falamos bastante coisa sobre a aposentadoria rural, como funciona esse pedido no INSS, qual a documentação necessária, como é o processo judicial de aposentadoria. Se você está chegando aqui no final, vai ficar salvo aqui no perfil, assiste desde lá no começo, que você vai compreender tudinho, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Compartilhem, porque a informação é a solução, mas ela precisa ser compartilhada. Compartilhando informação, a gente pode transformar vidas. Eu vejo tantas pessoas falando, doutora, eu não aposentei porque eu não sabia que eu tinha o direito de aposentar. A pessoa não sabia,